Ó, o Felipe falando, aproveita o assunto das jovens estrelas e fala da Andreeva e a pressão em cima de adolescente promissor. Então, na era das redes sociais, do marketing intenso dos torneios e das entidades que regem o tênis, da mídia, etc., para ter novas estrelas, a necessidade que haja esse marketing, a pressão do público que começa a acompanhar essas pessoas mais novas, esses juvenis desde cedo, acrescentou uma pressão muito grande em cima deles. Com certeza a gente está vendo isso sobre o João. A gente vê isso sobre a Andreeva, mas a Andreeva está consolidada. Só que depois que a Andreeva ganhou os dois WTA 1000 dela, com certeza a pressão sobre ela aumentou muito, porque ela passou a ser candidata número 1 do mundo, né? Passou a ser top 10, né? Essa gerou uma pressão enorme sobre ela. É uma pressão que é difícil de lidar, não é uma coisa natural, é uma coisa que exige muita saúde mental, muito psicólogo por trás, muita cabeça do tenista, muita cabeça boa do tenista para lidar com isso, para lidar com a fama, principalmente se começa a entrar uma grana, né? O bom do João é que como ele já tinha uma estrutura financeira muito boa, né? Ele é de uma família abastada. Essa questão da grana não pega tanto para ele, né? Já é um elemento a menos. E também a pressão por resultados pega menos também, justamente por ter uma família bem abastada. Mas para outros tenistas que vêm de baixo e começam a ganhar uma grana, essa pressão ela aumenta, o risco de deslumbramento aumenta. Então são várias e várias questões, né? Variáveis complexas para o tenista lidar. É uma questão normal? Não é. É uma questão, no entanto, que é inevitável, que está dada e que o tenista simplesmente não tem como fugir. Se o tenista é bom, ele está fadado a ter que lidar com a pressão desde muito jovem. E tenistas que aprendem a lidar com a pressão jovens saem na frente de outros, amadurecem mais rápido. Uma coisa é o seguinte, eles têm o privilégio, né, de serem bons, então tem lados ruins, lados bons. Eu acredito que no geral o lado bom prevalece porque não pode ser ruim você ser um grande tenista jovem, né? Não pode ser ruim você ter 19 anos e ser 40 do mundo, como é o caso do João. No caso da Naná, da Vitória da Naná, mais especificamente, eu acho que ainda não há uma pressão em cima dela. Eu acho que é uma coisa muito leve para ela ainda. É a gente que acompanha tênis. E eu acredito que a Naná tem uma história de vida tão dura, né? Uma realidade dura para ela. Veio de baixo, aprendeu a jogar tênis em parque público. É uma menina de origens humildes, né? De família trabalhadora, né? Que nasceu na periferia de São Paulo, mas que foi muitíssimo bem formada no tênis pelo pai. Tem uma família que é muito presente, muito pessoas de muito caráter, né? A Naná é um reflexo do pai dela, que é uma pessoa incrível, cara que ensinou a Naná a jogar em quadras públicas, em quadras improvisadas, muitas vezes na rua de casa, né? No quintal de casa, nos gramadinhos de parques públicos, correndo atrás de quadras emprestadas, né? Amigos cediam quadra para eles treinar, principalmente na academia do Rodrigo Simoni, que tem um grande mérito nisso, né? Quadras, e depois conseguiu uma vaga lá na academia em São Paulo, que hoje é eu esqueci o nome, gente. A academia que ela treina. Então, eu acho que esse histórico de vida duro da Naná blinda ela da pressão e protege ela da pressão, porque a Naná, ela é uma menina que joga pela vida, né? O tênis é a ponte que vai dar uma vida melhor para ela, né? Que já dá uma vida melhor para ela. Ela ama jogar tênis, ela vive tênis, o pai dela vive tênis. Ela está circundada de pessoas muito boas, né? De pessoas preparadas, treinadores, a assessora de imprensa dela é muito pessoa muito boa, culta,
né? Pessoa experiente nisso. Então, eu acho que a pressão vai vir em cima da Naná, mas ela está preparada e ela tem um entorno que vai protegê-la muito bem. Quanto à Vitória Barros, eu já conheço muito menos a realidade dela para opinar, porque ela está na França. O fato dela estar na França blinda ela da pressão no Brasil. Mas, por outro lado, ela que tem um talento muito similar ao da Naná, que tem um potencial muito parecido com o da Naná, ela tem uma pressão maior de patrocinadores desde cedo, de uma visibilidade muito grande. O fato de estar na França protege ela da pressão no Brasil, mas acrescenta uma pressão pelo fato de estar em uma grande academia, que é a Academia do Mouratoglou, tem grandes patrocínios, né? Patrocínio de empresas de telefone, de telefonia, né? Patrocínio da maior empresa de materiais esportivos do mundo, desde cedo. Ela convive com uma pressão que é um pouco mais acentuada que a pressão da Naná. Mas também é uma menina que vem de baixo, que vive o tênis, que ama tênis, né? Que então tem tudo para superar isso também. Mas eu tenho pouco conhecimento sobre o entorno dela e tenho pouco conhecimento sobre o dia a dia dela para dar uma opinião mais forte. O Gutão, que é o outro menino aí que tem muito potencial do Brasil, né? Que vai ser o melhor juvenil da história do Brasil, né? Porque com 16 anos ele já fez semi do US Open, ele caminha. Ninguém teve resultados como o Gutão aos 16 anos de idade no Brasil, no juvenil. Vai ter uma pressão grande também. Mas também tem um entorno muito forte, né? Treinadores muito capacitados, uma família que blinda muito, né? E o mais importante, é um menino que respira tênis profundamente, que tem uma fome de jogo, uma gana, uma vontade, que, olha, poucas vezes eu vi. Desses meninos, o Gutão é quem eu mais tenho contato, né? Com ele, com o entorno dele, e eu percebo muito isso, que ele tem uma fome de bola. Você mandar o Gutão dar 500 voltas na quadra, ele dá. Se você falar para ele jogar um torneio lá na Birmânia, porque ele precisa desse torneio para entrar numa chave de um Grand Slam, ele vai jogar torneio na Birmânia sem reclamar, né? Então, ele tem uma fome de tênis, e essa fome de tênis, ela é a melhor blindagem do mundo, porque o que o moleque pensa é dentro da quadra. Eu acho que então o Gutão tem um entorno muito bom, treinadores experientes, família que blinda, e ainda tem esse plus de ter uma fome de bola. Eu não estou falando que os outros meninos não tenham fome de bola, né? O João tem, Naná tem, Vitória tem, né? Os outros meninos têm. Mas o Gutão, a fome de bola dele é um negócio muito, muito latente, assim. E eu acho que isso vai ser o trunfo dele contra a pressão. Então, eu acho que é isso. É uma realidade dura, mas é uma realidade que tem que ser encarada e, no limite, são as consequências de você ser um grande tenista, de você ter muito potencial. Acho que é isso.